Simone Fernandes. Bom dia, Rodrigo Campos. E aí, E aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? tá tudo bem? Clima bom, clima nublado, É, chuvisco, eu adoro esse clima favorável, do jeito que eu gosto. também. Gosto bastante desse clima. E a nossa conversa de hoje vai começar com uma pergunta que é a seguinte: será que dá para a gente conhecer as pessoas verdadeiramente? É possível conhecer as pessoas como elas de fato são? Ou será que não é possível, é muito difícil, é muito fácil? Quais são as coisas que favorecem isso? Quais coisas que não favorecem isso? O que você pensa sobre isso? Olha, é uma pergunta difícil de responder, Uhum, porque normalmente eu não fico pensando, eu acho que as pessoas ficam pensando se a gente consegue conhecer as pessoas verdadeiramente. Primeiro, porque eu acho que quando a gente está se relacionando com alguém, você acha que está se relacionando com aquela pessoa. Segundo, porque de repente, se aquela pessoa não te agrada em algo, você já acha que aquela pessoa não era tudo aquilo que você achava que ela era, né? Já uhum, fica aquele ranço. E depois, eu acho que nós somos diferentes em determinadas situações, determinados grupos em que estamos, determinados lugares. Acho que de alguma forma a gente se comporta de maneira diferente. Eu sou uhum, uma aqui, eu sou uma. E aí, falando isso também, as pessoas podem dizer: ah, mas eu sou eu em todos os lugares, né? Alguém pode dizer isso, né? aham. Eu mesmo já disse isso. Tipo, eu sou essa Simone aqui, eu sou essa Simone ali, mas será mesmo? Será que a gente se percebe? É, Né? é verdade. Eu fico pensando assim, essa questão que a gente levantou hoje é uma questão complexa. E eu acho que uma das coisas que você está dizendo é que na vida a gente tem que desempenhar determinados papéis sociais. E em determinados papéis, você pode manifestar mais da sua identidade, você pode manifestar mais de quem você é. Em outros papéis, você precisa esconder mais a sua própria identidade. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente está executando um trabalho, né? Dependendo do tipo de trabalho, você está sendo pago para realizar uma função e essa função não necessariamente vai exibir a sua natureza, a sua identidade. Às vezes você assume um papel para satisfazer a necessidade, a expectativa do seu contratador, do seu empregador. Então, assim, às vezes você não tem esse espaço dependendo do tipo de trabalho que você executa. Isso não quer dizer que você não vai ser você em nenhuma instância, em nenhum. Até porque ninguém consegue fingir estar em um papel o tempo inteiro. Todos nós manifestamos o nosso humor, o nosso agrado, o nosso desagrado, se a gente gostou, se a gente não gostou, se a gente está num dia super feliz, se a gente está num dia mais melancólico. Eu acho que isso acaba vindo à tona de um jeito ou de outro, mesmo quando a gente está executando determinados papéis. Ó, Mas. você tá Desculpa. bom, pode falar. Não, é só isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem tarefas que te dão mais liberdade para você manifestar quem você é, e existem papéis que te escondem mais, que te deixam mais anulado nesse sentido da sua personalidade ou da sua identidade. Olha, então fica mais ou menos possível alguém realmente te conhecer ou te conhecer mais profundamente quando essa pessoa faz uso dos sentidos, ou seja, da linguagem, no caso de ver a sua expressão. Eu, por exemplo, sou muito expressiva. Uhum, E eu sou. Muitas pessoas já me disseram isso, né? Se você não gosta, já dá pra ver na sua cara. Se você. Então, assim, dá para conhecer alguma coisa. Só que a interpretação do outro é que talvez não vai falar de você. Porque uhum, às vezes uma cara que você faz mais fechada
pode expressar N coisas. Pode expressar que você, tanto que você é tímido, uma cara mais fechada, quanto pode expressar aquela, nossa, que nojento, né? Uhum. Então, assim, essa linguagem de poder ler a expressão, ela também não é muito confiável, porque o outro vai interpretar também da maneira dele, né? Pode interpretar da maneira Sim. dele. Então a gente entra num outro campo complexo aí também, porque além de você tá tentando manifestar sua própria identidade, sua própria personalidade, quem você é nos diferentes papéis, também tem a dificuldade da leitura do outro, que às vezes o outro te lê a partir dele mesmo e Uhum. não a partir dos sinais que você dá a respeito de você. Então, isso que você está falando eu acho muito legal, muito interessante. Por quê? Porque uma cara mais fechada, ela pode significar N coisas. Ela pode significar que você está na TPM, que você não está confortável, que você teve um problema, sei lá, antes de sair de casa e não está conseguindo lidar muito bem com aquele problema. Aquela cara fechada pode ser algo mais profundo, pode ter a ver com uma insatisfação do jeito que você está levando sua vida e mudanças que você precisa promover e você de repente está tendo dificuldade de promover. Então, uma cara fechada, ela pode ser um monte de coisa, até mesmo uma situação bem específica que de repente uma notícia triste que você ouviu e que você está tentando assimilar aquilo, e enquanto assimila, o seu semblante fica mais negativo, mais fechado. Então, assim, a gente, nesse desafio de conhecer o outro, a gente também tem que lidar com as nossas leituras, né? Porque Uhum. às vezes a gente lê o outro, mas não tentando encontrar o outro verdadeiramente. Às vezes a gente lê o outro com a projeção de nós mesmos, ou seja, com aquilo que a gente quer que o outro se pareça. Então, por exemplo, É. se eu não gosto de alguém, por exemplo, existem pessoas que às vezes a gente pega uma birrinha, você fica meio chateado com elas. É muito interessante perceber que o nosso olhar, quando a gente tem uma opinião negativa sobre alguém, geralmente vai na direção que também é negativo, daquilo que é negativo do outro. Então, eu briguei com alguém, ou eu não concordo com alguém. Todas as vezes que esse alguém está opinando a respeito de algum assunto, a gente já vai meio que pré-condicionado, deixa eu ver o que, que esse cara tá falando, e já vai tentando olhar de maneira crítica o negócio, né? E aquelas pessoas que a gente gosta, a gente faz um esforço maior para poder tentar compreender ela, até quando a gente não concorda 100% com ela. Você fala assim, fulano de Uhum. tal é tão legal que eu vou tentar entender a situação do ponto de vista dele. Então, esses pré-condicionamentos mentais psicológicos, eles são muito interessantes, porque às vezes a gente pensa que conhece o outro, mas a relação que a gente tem com o outro, na verdade, tem a ver com uma opinião que a gente construiu a partir de nós mesmos e não a partir do outro, né? Caramba, e você vê, ó, uma pergunta simples fez a gente dar esse super mergulho. Eu gosto muito da maneira como você desenvolve a conversa e como essa profundidade que acaba acontecendo, né? Porque, assim, nisso tudo, na verdade, quem eu devo conhecer? Eu devo conhecer a mim mesma, Aham, né? Porque eu vou me relacionar com as pessoas ou vou me relacionar comigo mesmo? sim, O que você está dizendo seria mais ou menos isso, né? Se eu vou me relacionar com o outro da maneira como eu quero, sim, então eu estou me relacionando comigo mesmo, né? E aí a gente pode também falar um pouco de aceitação, porque é isso, quando você entende que a outra pessoa não é você, então você vai começar fazendo a mudança de olhar, olhando para a pessoa que ela realmente é. Aí exatamente. eu acho que dá para começar a pensar, não que a gente pode conhecer a pessoa, mas que dá para a gente enxergar pelo menos o outro como ele é. Sim, sim, verdade, perfeito. Eu acho que o ponto de partida para haver um conhecimento verdadeiro e profundo a respeito do outro
É quando você para de projetar nos outros aquilo que você é. Talvez parar completamente a gente nem consiga, mas a gente ganhe consciência de que o outro é Uhum. um outro, de que você é você. Então, é E muito. outra coisa que eu queria dizer Uhum, é que como a gente é um ser humano que estamos em constante transformação, e isso é saudável ocorrer, né? Fica difícil a gente dizer assim, eu conheço uhum, fulano, sim. ou né, não dá o acho para dizer isso, porque eu já me vi nessa fase de que eu pensava algo, eu até defendia algo, Uhum, era minha fala, e hoje, através de conhecimento, através de análise mesmo, de reflexão da vida, você fala, como eu podia ter tal opinião, né? Então você muda isso. uhum, Então, ao passo que você muda, sua conduta também muda. Então, muda. as coisas que você começa a fazer sobre aquilo também muda. Então, ou seja, você mudou, você já não é mais a pessoa. Então, essa mudança ocorrendo sempre na vida, a gente nunca vai ser a mesma pessoa. E não é para Exatamente. ser mesmo, né? A gente tem que estar sempre em evolução, Uhum, sempre mudando. é verdade, verdade. E daí, uma coisa enquanto você estava falando que eu comecei a lembrar é de alguns termos bíblicos, por exemplo, que falam um pouco desse conhecimento, né? Falam principalmente a respeito do conhecimento de Deus, que é aquela expressão Uhum. de Jó, por exemplo, que ele fala assim: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de andar contigo. Os meus olhos te veem. Os É, meus olhos te veem. exatamente. Então, existe um pouco dessa diferença também. Às vezes a gente conhece as pessoas de ouvir falar, ou seja, a gente conhece as Uhum. pessoas pelo óculos de outras pessoas. Então, tipo, é a opinião de fulano de tal a respeito dela. Ah, eu ouvi falar que o motivo de ela ter agido assim é por causa disso. Então, você tem esse nível de conhecimento e dependendo de qual pessoa te traz a informação a respeito do outro, você vai ter um tipo de conhecimento diferente. Então, vou dar um exemplo prático aqui para tentar exemplificar o que eu estou querendo dizer. Se alguém perguntar a respeito de mim para um ser humano que tem raiva de mim, ele vai ter uma opinião a respeito de mim. Ah, Sim. Rodrigo, olha, Rodrigo, pelo amor de Deus, que ser humano que precisa de mudança, viu? Olha, ele é isso, ele é aquilo. Então a pessoa vai dar um relatório negativo, provavelmente ela vai dar uma lista dos meus defeitos, das péssimas experiências que ela teve comigo, etc, etc, etc. Se essa pessoa perguntar a respeito de mim para alguém que gosta de mim, ela vai ter uma outra opinião, uma outra ideia a respeito de mim, possivelmente a lista das minhas qualidades, etc e tal. Agora, se ela andar comigo, se ela conviver comigo, se ela estiver perto de mim quando eu estiver mal e quando eu estiver bem, quando eu estiver reagindo, quando eu estiver agindo, quando eu estiver tomando decisões, nos momentos críticos, ver como é que eu reajo, enfim, Uhum. se ela andar comigo, conviver o suficiente, possivelmente essa convivência é o que vai trazer um conhecimento mais amplo. Nós não estamos falando aqui de conhecimento total, porque conhecer totalmente o outro, acho que nem a gente se conhece totalmente. Quanto mais eu faço terapia, Entendi. mais eu preciso descobrir sobre mim mesmo, né? Ó, eu Mas. entendi. Uhum, E olha, eu já mudando de novo aqui de opinião. é, Essa questão que você está dizendo é assim: quando você anda com alguém, você conhece esse alguém, no sentido de tudo isso que você disse, no sentido de você conhece ele quando ele está nervoso, você conhece ele quando ele está indeciso, você conhece ele quando ele tá legal, né? Tá tudo bem. Você conhece a maneira como ele formula as coisas de pensamento, como ele reage na vida em determinadas situações. Fica mais fácil quando alguém chega em você para dizer algo desse alguém negativo, e aí você diz assim: não, ele não seria capaz de fazer isso. Ou uhum, ela não seria capaz de fazer isso.
eu a conheço. Tem alguma coisa errada nessa história. Acho que eu preciso ouvir a opinião dele ou dela. Acho que, né, você já fica mais firme para. Você conhece o jeito da pessoa se movimentar. Então, eu falo, não, tem alguma coisa errada. É, Começa a já ficar mais interessante o convívio, né? Esse tema também. sim. Então, E sem contar, né, que quanto mais você convive com o outro, mais você entende o outro sem palavras. Então, por exemplo, você sabe que o outro não está bem, mesmo que ele não diga eu não uhum, estou bem. Você sabe. Você, eu gosto muito desse verbo, né? O verbo traduzir. É quando você traduz o outro a partir do que você já conviveu tanto com o outro, você já andou tanto com o outro, que você sabe qual é o fluxo normal do outro e você sabe quando esse fluxo ele está alterado negativamente, positivamente, quando o outro está mais eufórico, quando o outro está mais melancólico e quando o outro está mais ou menos dentro do seu eixo. Então, assim, uhum. essa coisa de você andar, de conviver, o apóstolo Paulo também escreve em uma das suas cartas, né? Olha, vocês têm visto, vocês têm andado comigo de perto. É isso. Uhum. Eu acho que a melhor maneira de conhecer alguém é, é andando junto. Eu acho que não tem como É, você pular esse. Não tem como você criar um atalho para isso. Né? uhum. Ah, aquilo que a gente diz fala muito sobre nós, sobre as nossas prioridades, sobre a nossa missão de vida, sobre o que é valoroso para gente. Eu acredito nisso. O que a gente tecla do que está cheio no nosso coração, a gente fala do que está cheio no nosso coração, mas é possível também, através do teclar e através da fala, você construir um personagem para as pessoas acreditarem a respeito de você mesmo. Então, Nossa, sabe o que você me fez lembrar? hum, Ontem eu estava atendendo uma cliente, né? E você falando dessa questão de você, a boca fala daquilo que tá cheio de coração, e de repente você pode estar criando um personagem. Eu fiquei triste quando eu ouvi ela dizer isso. Ela disse assim: Ah, eu sou maravilhosa. Aí eu falei: Nossa, eu quero ficar com pessoas assim como você, porque eu também quero falar assim: Eu sou maravilhosa, uhum, né? Nesse sentido positivo, de olhar para mim e dizer: Olha, eu sou maravilhosa. Eu tenho uma amiga que diz que ela é perfeita. Então, você é maravilhosa. Aí ah, ela disse assim, mas sabe por que eu disse isso? Eu falei, porque eu não me sinto assim. uhum, Aí eu disse, sério? É. E aí ela conta a história dela para mim. Por que motivo, né? O que aconteceu? Uma história triste até. uhum, E ela se sente muito contrária de maravilhosa. aham, Que é disso que você está dizendo, né? entendi. Então, assim, é, essa questão de fala do que a boca tá cheio, mas será que a gente consegue fazer a leitura perfeita do que a pessoa está dizendo? É interessante. Né? Porque às vezes a pessoa está dizendo algo, mas atrás daquela fala existe uma mensagem verdadeira, né? Que ela está passando. E Sim, às vezes a gente não tem percepção para perceber. sim. É porque às vezes a verdadeira comunicação não está no conteúdo da fala, está na Uhum. intenção da fala. Porque muitas vezes nesse caso, ela tá dizendo eu sou maravilhosa como um processo de autoconvencimento, de Ah, eu posso. autossuperação daquilo que ela enfrentou. Então a Sim. verdadeira mensagem dela não é eu me sinto maravilhosa. A verdadeira Uhum. mensagem é: eu quero superar os meus dramas e me ver como uma pessoa maravilhosa. Perfeito. Eu vou dar outro exemplo básico dentro do meu trabalho, da minha função, dizendo assim, como que a gente pode fazer as leituras das falas, né? Entender aquilo que não foi dito. Aí eu fui cortar o cabelo dela, ela disse assim, eu falei, como é que você quer? Aí ela disse assim, olha, meu filho falou que não é para mim cortar muito o cabelo. Ele falou, mamãe, deixa o cabelo crescer. Uhum. Aí então eu pensei, ela está me dizendo, não corte muito, por favor. Aham.
É verdade, é É verdade. isso. É isso, é entender o que não foi dito, né? Mas que está nas Aham. entrelinhas. E eu acho Sim. que nas entrelinhas existem muitas comunicações que revelam quem a gente é. Então existem, por exemplo, pessoas que estão sendo eufóricas nas redes sociais, que na verdade estão escondendo uma profunda tristeza, uma angústia profunda. Sempre que eu vejo pessoas exageradas, ou para melancolia, ou para euforia, eu sempre não interpreto aquela euforia exagerada, aquela melancolia exagerada de uma maneira muito rápida. Eu não faço julgamentos precipitados nesse sentido. Eu procuro entender: será que essa euforia é apenas essa empolgação do momento? Ou será que essa euforia é uma tentativa de esconder uma tristeza, uma dificuldade, uma luta que ela está enfrentando e ela está tentando superar isso a partir da euforia? Então, eu acho que é muito complexo. É óbvio que em 20 minutos a gente não vai falar tudo o que tem para se dizer a Aham. respeito de conhecer as pessoas, etc e tal. Mas eu acho que o mais importante disso que a gente está conversando é que, de novo, a gente volta para aquela questão do autoconhecimento, você entender que a sua opinião a respeito das pessoas às vezes é apenas uma projeção de você mesmo, de quem você é nos outros. Ah, porque você foi educado de uma determinada maneira, você espera que as pessoas ajam de uma determinada maneira. Quando elas não agem assim, você logo já conclui que você não age daquela maneira porque você não quer ser isso, isso e aquilo, e já que ela age, então ela é aquilo que você interpretaria a respeito de si mesmo. Então, Aham. o autoconhecimento é importante nesse processo para poder entender o outro, entender que o outro é um universo particular, o outro não é você. Agora, para a gente furar a bolha da superficialidade desse conhecimento sobre o outro, honestidade, sinceridade, transparência é importantíssimo no processo. Então, a pergunta é: quem eu quero conhecer verdadeiramente? Para quem é importante que eu conheça verdadeiramente? Essa é uma pergunta importante. Eu quero conhecer meus filhos verdadeiramente? Eu quero conhecer o meu cônjuge verdadeiramente? Eu quero conhecer as pessoas da minha comunidade verdadeiramente? Os meus amigos verdadeiramente? Então a primeira pergunta é: existem pessoas que eu não preciso conhecer profundamente, mas existem aqueles que eu faço questão de conhecer profundamente porque eles são importantes para a minha vida. Então, esse é Caramba. um movimento interessante. O segundo movimento, a segunda pergunta é: eu estou sendo eu mesmo? Eu estou me deixando conhecer pelas pessoas? Ou eu estou o tempo inteiro assumindo máscaras, assumindo determinados papéis que escondem quem eu verdadeiramente sou? Eu gosto Aham. disso, mas eu não expresso que eu gosto disso para ninguém. Eu detesto aquilo, mas eu tenho medo de expressar que eu detesto aquilo pelo medo do que as pessoas vão pensar. É, quem é que me conhece? Quem é que eu deixo me conhecer profundamente? Se a resposta é ninguém, deve ser um sentimento de solidão terrível não ser conhecido por ninguém. Deve ser um sentimento horrível você saber que ao seu redor todo mundo que te conhece no nível tão ínfimo, tão superficial, que você não consegue estabelecer uma verdadeira amizade. Uma terceira e última coisa que eu ia dizer é o seguinte: não dá para ser amigo de quem você não conhece. Não dá para estabelecer uma amizade saudável, gostosa, verdadeira e profunda. Eu não estou falando de coleguismo, não estou dizendo de dar oi e tchau para as pessoas da rua que você nem conhece. Não estou falando dessa relação de trabalho que às vezes é apenas temporal, circunstancial, que você mudando de trabalho você nunca mais vai ver a pessoa pelo resto da sua vida. Não estou falando desse tipo de relação. Estou falando relações verdadeiras, profundas. Não dá para você estabelecer uma amizade verdadeira e profunda com alguém que você não conhece de verdade e com alguém que você não se deixa conhecer. E eu sei que é um risco se deixar conhecer pelo outro. E eu sei que é um risco
Você deixa o outro entrar em um ambiente em que você é vulnerável. Frequentemente, as pessoas que mais nos ferem são as que mais nos conhecem. Né? Então, é um desafio baixar a guarda, é, fazer cair as defesas pessoais e trazer o outro para a intimidade do nosso coração. É um desafio. É um risco amar as pessoas. É um risco se Nossa, deixar ser amado pelas pessoas. Mas não tem outro caminho para a amizade verdadeira, não tem outro caminho para uma relação profunda senão se deixar conhecer pelo outro e também caminhar na direção de conhecê-lo verdadeiramente. Né? se eu fosse resumir tudo que você disse agora em duas palavras de como é que a gente deve se relacionar com os outros, eu resumiria em verdade e, e respeito, Uhum, porque a verdade é se deixar conhecer, ser sincero, e o respeito é olhar para o outro com empatia, né, uhum, vê-lo como ele realmente é, não como eu gostaria que ele fosse. uhum. Então, acho que duas palavras fundamentais para estabelecer aí um relacionamento saudável. Ótimo resumo. Perfeito, é isso. E vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, deixa aí a sua opinião, seja no YouTube, seja nos nossos meios de comunicação mais privados, como o WhatsApp. Vamos expandir cada vez mais essa ideia, esse assunto que a gente conversou hoje. Simone, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer falar sobre esse assunto com você. Eu acho que pode ser útil para outras pessoas. Está sendo útil para mim falar sobre isso e pensar sobre isso também. E até o próximo programa. Foi super útil para mim, claro, como sempre. Eu sempre aprendo aqui, né, nos nossos papos, nas nossas conversas. E o prazer é todo meu. E até o outro programa. Tchau, 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 então. tchau.